discípulos dele, ele escolhe entre os seguidores dele, muitas pessoas o seguiam, havia 12 que ele havia escolhido, mas haviam muitas pessoas que o seguiam de longe, estavam encantados, estavam alegres por estarem na presença de Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão, ele escolhe 72 pessoas. Há todo um simbolismo atrás desses 72. Por que 70? 70 era o número de povos que existiam naquela época. Era Jerusalém, eram os medas, os persas, os babilônicos, eram 70 povos. Simbolicamente, Jesus está escolhendo pessoas para irem para lugares que ele não podia ir. Hoje, aqui em Panambi, a Congregação Cristo, na sua pouca peregrinação, nos seus 3 anos e meio, Jesus não pôde vir aqui. Era um só. Mas ele designou pessoas para irem. E nós estamos aqui hoje para falar aquilo que ele pediu que nós falássemos. Então Jesus escolheu 72 pessoas, seguidores. E ele os envia de 2 em 2. Pastor, mas por que 2? Que coisa interessante. Porque 2 é o símbolo da igreja. Onde tiverem 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estarei no meio deles. Igreja é sinônimo de gente unida, é sinônimo de pluralidade. E assim fez Jesus. Ele enviou de 2 em 2 para 70 lugares. Eles voltam depois de alguns meses, não sabemos quanto tempo, mas eles estavam felizes, porque eles tinham colhido frutos. Eles disseram aqui, fizemos milagres, expulsamos demônios. Opa, diz Jesus, não se alegrem porque os espíritos lhes obedecem, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. 2 em 2, a igreja. E ele dá então instruções de como eles deveriam chegar. Olha, não levem nada pelo caminho. Não levem alforje, não levem nada. Não acumulem. É exatamente isso que a igreja precisa fazer. A igreja não precisa pensar em muito acúmulo. A igreja não pode pensar em riqueza. A igreja não pode pensar em ostentação. Não leve alforje, não leve bolsa, viva daquilo que lhes derem. A igreja vive das ofertas. A igreja vive da graça de Deus. Se a igreja tem orçamento apertado, às vezes, eu sei que sempre tem, isso é graça de Deus. A igreja depende de todos nós. Eu nunca vivi numa igreja em que alguém podia me dizer, olha pastor, está soprando uma barbaridade, eu não sei o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro. Não. E eu fico contente por isso, porque nós precisamos dia após dia, cada mês, daquilo que na graça de Deus nós recebemos uns dos outros. A nossa conta às vezes está baixa, está lá na rapinha, mas eu sei que Deus vai providenciar. E cada um de nós é responsável, porque nós somos igreja. Deus nos constituiu igreja. E é na pluralidade, é na nossa soma que nós realizamos todos os nossos propósitos. Aí Jesus diz, olha, vão, não levem nada para comer, não acumulem riqueza, não cresça o vosso olho. Não pode crescer o olho da igreja. Eu fico contente que nós fizemos reformas, nós ampliamos, tudo modestamente, um passo depois do outro, com alegria, com humildade, com muito agradecimento a Deus. Aí Jesus diz mais, quando vocês chegarem na casa de alguém, eles vão lhe oferecer comida, comam, bebam,
Mas antes que lhe ofereçam comida e bebida, vocês vão chegar e vão dizer: que a paz esteja com você. Chegar numa casa, Jesus está querendo dizer chegar numa pessoa. Chegar na casa significa chegar lá, naquela pessoa que habita aquela casa. Às vezes tem uma viúva, às vezes tem um viúvo, às vezes tem um solitário, às vezes tem uma família. Eu envio vocês, diz Jesus, como ovelhas no meio de lobos. Nós estamos indo no meio de lobos. Que lobos são esses? São os nossos lobos pessoais, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos pecados, as nossas cicatrizes. Quem de nós não tem cicatrizes? Vocês têm cicatrizes? Têm. Angústias, medos, o passado, o pecado do passado. O lobo somos cada um de nós. E é a esses que Jesus mandou, esses dois. E ele mandou também, há 9 anos e meio atrás, um pastor que chegou aqui com a missão de falar para aqueles que têm o lobo dentro de si. Todos nós temos. Mas se há um conflito dentro de nós, é exatamente isso que Jesus disse: eu vim trazer a paz. Fica em paz. Tu tem medo, tu tem dúvidas, tu tem pecados. Calma, fica em paz, eu estou aqui. Eu vim para cuidar de ti, eu vim para te proteger. A leitura que a Lia fez de Isaías era a leitura onde o povo, no tempo de Isaías, o povo de Israel, estava cativo. Israel estava na Babilônia. Eles estavam há 70 anos, 2 gerações foram levados embora. Então os pais contavam para os filhos, que contavam para os netos. Eram 2 gerações, dizendo como era a sua terra, como era o templo, como era a igreja, como eram as pessoas da igreja, como era bom no domingo se encontrar lá na igreja, levantar cedo no domingo, encontrar as pessoas, depois voltar para casa, fazer aquele almoço gostoso do domingo, família reunida, de tarde tirar um cochilo, visitar alguém ou ser visitado, mas estar na tua terra. A gente reclama às vezes do nosso país, inflação, política. Nós estamos no nosso chão, na nossa terra. Nós estamos no lugar onde Deus escolheu para nos colocar, terra que colhendo, plantando, tudo dá, não nos falta nada. E temos pequenas luzes. Essa semana começou a baixar a gasolina, está baixando, me parece, que a energia elétrica, está baixando, parece que a telefonia. Tudo parece que tem solução. Deus está no controle. Agora imagina se nós fôssemos presos, levados para outro país, onde não tem fartura, onde tem briga política. Se viessem os ucranianos ou os russos e nos levassem cativos nesse momento, como nós teríamos vontade de voltar para o nosso Brasil, para o nosso Rio Grande do Sul, sentir esse friozinho que muitos não gostam, mas está no fim. Mais algumas semanas começa a esquentar e nós temos o dom e o privilégio. Eu voltava de São Paulo no avião, ou melhor, eu ia de Porto Alegre a Salvador, agora na minha rota para Espírito Santo, e tinha gente do Piauí sentado no meu lado, e eu perguntei para eles: mas vocês vieram a passeio? Porque eu converso, se tem alguém do meu lado, eu converso. Eu puxo conversa, me dou de conhecer, quero saber quem são, e é uma característica minha. E eles disseram que tinham vindo para Gramado e tinham pego ali 1 grau negativo. E eles estavam contentes porque tinham pego 1 grau negativo. Então o que para nós pode ser motivo de tristeza, né? O frio para muitos, eles queriam sentir, eles pagaram para sentir o frio, e nós temos de graça. Agora imagine o povo de Israel estava 70 anos num país distante, num tipo de governo absolutista, que queria, onde o imperador, o rei, queria ser adorado,
Que saudade eles tinham da sua terra, e nós estamos nela. Ninguém nos levou cativo. E olhem as palavras de Isaías, o que Deus promete para Isaías, diz para Isaías dizer ao povo: como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, assim eu também darei de todas as riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém, que farei com que a prosperidade venha como um rio, e com as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho, ou seja, a pátria de vocês lhes abraçará e lhes tratará com carinho, como uma mãe que dá de mamar aos seus filhos. Nós ganhamos de mamar essa manhã no nosso café. Vamos ganhar o nosso comer ao meio-dia, a nossa janta. Essa é a nossa terra. Essa é a nossa paz que o Senhor nos garante. E é isso que Ele manda dizer. Os dois, quando chegarem numa casa, numa família, passando dificuldade, dê a eles a paz. Diz que novos tempos virão, novas oportunidades virão. Há um novo amanhã, o sol nascerá outra vez. Mas Ele diz mais. Isso é quando vocês chegarem numa casa. Mas quando vocês chegarem numa cidade, aí já envolve todo um grupo. Uma cidade tem sua cultura. E eu lembro que há 9 anos e meio atrás, quando eu cheguei aqui na cidade, eu vi uma cultura totalmente diferente da que eu estava acostumado. Achei muitas coisas estranhas. Mas aos poucos, a gente vai se aculturando. O que Jesus está dizendo para a igreja é o seguinte: vocês vão entrar em muitos lugares, vocês vão ver muitas culturas. Vocês cheguem e digam: a paz chegou até vocês. Mas se eles não lhes receberem, se eles forem rebeldes, vocês dizem: olha, o reino de Deus chegou até vocês, mas vocês não quiseram. E então sacudam a poeira das suas sandálias. Eu por muito tempo fiquei pensando: poxa, será que é amaldiçoar o povo? Não. Quando Jesus diz para nós: sacudam a poeira das sandálias, Ele está dizendo o seguinte: deixem que entre num ouvido e saia no outro. Não levem mágoa, não levem rancor. Não fiquem com raiva, porque isso tudo vai lhes tirar a sua paz. E é por isso então que a igreja está aqui e está no mundo. O apóstolo Paulo foi muito categórico. Uma vez ele foi para Atenas para pregar, e vocês sabem que lá eles creem em muitos deuses e eles fazem estátuas. Eles querem abraçar todos os deuses, todas as religiões, todas as culturas. A cultura helenística ela é muito grande. Gregos e romanos são espetaculares na sua música, no teatro, na filosofia. São muito cultos, são diversos os deuses, as estátuas, mas então, como eles são muito educados, eles deixam um lugar vazio para colocar a estátua do Deus desconhecido, aquele que ainda pode chegar e tem lugar no seu panteão. E lá chega o apóstolo Paulo, muito educado, um filósofo espetacular, e ele diz: olha, vejo que vocês são muito religiosos, são muito atenciosos. Ele os elogia bastante. E vejo que vocês deixaram um lugar vazio para ser preenchido, pois eu vim aqui preencher esse lugar. E lhes apresento o Deus, Criador do céu e da terra. Ah, apóstolo Paulo, chega a me arrepiar se eu tivesse esse domínio linguístico que ele teve, encantando as pessoas. Mas a gente sabe que muitos disseram: olha, quanto a isso lhe ouviremos em outro momento. Não foi colocado estátua nenhuma naquele lugar, porque Deus não é Deus de pedra nem de barro. Deus é Deus vivo. Jesus não está morto, mas ressuscitou. Por isso Ele não cabe em nenhuma imagem.
Notem, muitos estranham a igreja luterana, ela não tem quadros, ela não tem imagens, porque o nosso Deus, Ele não tem face, ou melhor, Ele tem todas as faces, Ele tem todas as nossas faces. Então, quando nós estivermos preocupados, quando nós estivermos à beira da derrocada, quando nós estivermos tristes, saibam que Jesus é o único que pode nos trazer a paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que a farmácia dá, não a paz que os remédios dão. Eu já disse para vocês como nós temos farmácias na cidade, a cada 3 quadras nós temos uma farmácia. Tem lugar que não precisa andar muito para encontrar farmácia. As pessoas cada vez mais perdem a paz e querem encontrar a paz no remédio. Mas o melhor remédio está em Cristo Jesus, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos então, nas nossas vidas, saber sempre escolher aquele que vem até o nosso lar, aquele que nos abençoa nos domingos, e nós podemos aprender com ele a sermos cada vez mais igreja, igreja que não acumula, igreja que olha para todos, porque quando tu chega num lugar, quando tu chega numa cidade, como Jesus disse, você precisa abraçar a todos, condenar o erro, sim, pregar a palavra de Deus, mas aceitá-los, desde que mudem de vida, desde que mudem de direção. Jesus sempre perdoou, mas Ele diz: vá, mas não peques mais. Que Deus abençoe a cada vez mais nós sermos igreja, igreja que produz. E eu fico contente que Jesus diz: olha, quando vocês chegarem numa casa, fiquem naquela casa, fiquem ali, não fiquem pulando de casa em casa. E essa é a tentação de que todo pastor sempre tem. Ele quer abranger um número muito grande de visitas, de pessoas, ele quer números. E Jesus diz: olha, dediquem-se a uma pessoa, olhe para ela, jante com ela, não fique pulando de um lugar para o outro. Cada um é extremamente especial. E ele nos ensina isso lá na parábola do bom samaritano, vocês lembram? Todos passaram, mas ele estava moribundo, mas como tinha culto, né? Primeiro o pastor passa e então ele passa de largo, ele aperta o passo e diz: não, tenho que ir à igreja, tem muitas pessoas me esperando. Aí passa o organista da igreja, o levita, e ele também vê aquele moribundo, mas ele aperta o passo, porque afinal as pessoas estão lá, sentadas, mas eles esquecem que lá tem 99 pessoas sãs, e ali tem uma perdida, doente e sofredora. E é exatamente isso. Jesus: olha, não pule de casa em casa, mas dê uma atenção especial para aquele que não tem paz. Essa é a principal função da igreja. Você não tem paz, fale com o pastor, diga: eu quero, eu preciso, vem me ver, vem me resgatar. O pastor vai e se sente honrado e útil. Que Deus abençoe cada um de vocês na coragem que Cristo nos dá. Amém.